Testemunho de fé e milagre. A cura do condrossarcoma na congregação cristã no Brasil. O início da batalha, um diagnóstico devastador. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava fraco sobre a pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, enquanto o jovem Lucas Rodrigues da Silva, de apenas 22 anos, retornava de mais um dia de trabalho na oficina mecânica onde atuava como aprendiz. Seu braço direito, há semanas, vinha apresentando uma dor surda e persistente, como se algo dentro do osso estivesse rasgando sua carne por dentro. A princípios atribuíram o incômodo aos esforços repetitivos do trabalho, afinal, passar horas segurando chaves de grifo e levantando peças pesadas não era brincadeira. Mas quando o inchaço começou a aparecer, visível até debaixo da camisa, e a dor se tornou insuportável mesmo em repouso, Lucas soube que algo estava muito errado. Mãe, acho que preciso ir no médico. Isso aqui não tá normal, disse ele, apontando para o braço, enquanto sua mãe, Dona Maria de Lourdes, uma mulher de fé inquebrantável e membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, CCB, há mais de 3 décadas, sentiu o coração gelar. Meu filho, por que você não me falou antes? Ela exclamou, passando os dedos trêmulos sobre a protuberância dura que se formara próximo ao cotovelo. Isso não é coisa de machucado, não. Vamos agora mesmo pro posto. No pronto-socorro municipal, após horas de espera, o médico Dr. Carlos Henrique examinou o braço de Lucas com expressão séria. Os exames de raio-x e ressonância magnética foram solicitados com urgência, e os resultados chegaram 2 dias depois, como uma bomba sobre a família. Senhora Maria, seu filho tem um tumor ósseo agressivo. Pelas características, tudo indica um condrossarcoma, um tipo raro e maligno de câncer que afeta a cartilagem. O médico explicou enquanto Lucas, sentado ao lado, sentia o mundo desabar sobre si. Câncer? Dona Maria levou as mãos ao rosto, as lágrimas já escorrendo. Mas doutor, tem cura? Operação? Quimioterapia? O médico suspirou, removendo os óculos para esfregar os olhos cansados. É uma situação complicada. O tumor já está em estágio avançado e, pela localização, se espalhou para tecidos adjacentes. A cirurgia seria muito invasiva, talvez até uma amputação do braço. E mesmo assim, não há garantias. A quimioterapia para esse tipo de sarcoma tem eficácia limitada. Lucas não ouviu mais nada. Era como se as palavras do médico ecoassem dentro de um túnel escuro, enquanto uma onda de desespero o engolia por completo. Amputação? Morte? Eu tenho só 22 anos. A fé em meio ao desespero. O clamor pela intervenção divina. Naquela noite, a casa dos Rodrigues se transformou em um altar de lágrimas e orações. Dona Maria, ajoelhada ao lado da cama do filho, chorava e clamava a Deus com uma fé que nem mesmo o diagnóstico mais sombrio conseguia abalar. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Tu curaste leprosos, cegos, paralíticos. O meu filho não é diferente. Eu te peço pela tua misericórdia, toca neste braço e destrói essa doença. Ela suplicava enquanto Lucas, deitado, sentia uma mistura de medo e esperança. Seu pai, seu Antônio, um homem de poucas palavras mas de fé profunda, colocou a mão sobre a cabeça do filho e orou em silêncio, as lágrimas escorrendo sem controle. Filho, nós vamos lutar. Não é só com medicina que se vence uma batalha dessas. É com Deus, disse ele, a voz embargada. No dia seguinte, domingo, a família compareceu à reunião na congregação cristã, como faziam todas as semanas. Mas desta vez, não era um culto comum. Era uma batalha espiritual. O presbítero José, um homem de barba branca e olhos penetrantes, ao saber da situação, chamou Lucas à frente da congregação. Irmãos, hoje temos aqui um jovem que está passando por uma prova muito difícil. Mas nós sabemos que Deus é maior que qualquer doença. Vamos orar por ele, com fé, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Declarou, enquanto os fiéis se levantavam, unidos em um só clamor. Lucas, de pé, com o braço dolorido à mostra, sentia olhares de compaixão e fé voltados para si. Quando o presbítero impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo sobrenatural estivesse acontecendo. Pai Celestial, nós te pedimos, liberta este servo teu. Quebra as cadeias dessa doença, como quebraste as cadeias de Pedro na prisão. Em nome de Jesus, este tumor vai secar e desaparecer. A voz do presbítero ecoava pela sala, enquanto os irmãos respondiam em coro, Amém. Aleluia. Lucas sentiu algo estranho, uma queimação no braço, como se fogo espiritual estivesse consumindo a doença. Por um instante, a dor diminuiu, e uma paz indescritível encheu seu coração. Glória a Deus! Alguém gritou. O Senhor está operando. Mas a batalha ainda não havia terminado. A decisão,
Confiar em Deus ou na medicina? Nos dias seguintes, a família foi bombardeada por opiniões. Vocês têm que fazer a cirurgia, senão ele morre, dizia a tia de Lucas, uma enfermeira que não frequentava a igreja. Quimioterapia é a única chance, insistia um primo médico. Mas Dona Maria, firme como uma rocha, respondia: meu filho está nas mãos de Deus. Se ele quiser curar pela medicina, que seja. Mas se for pela fé, nós vamos crer até o fim. Ela afirmava, enquanto segurava a Bíblia com mãos trêmulas. Lucas, por sua vez, oscilava entre a fé e o medo. Às vezes acordava à noite suando frio, imaginando o tumor crescendo dentro dele. Outras vezes, sentia uma certeza sobrenatural de que seria curado. Mãe, e se Deus não quiser me curar? Ele perguntou uma noite, a voz quebrada. Dona Maria o abraçou forte, como fazia quando ele era criança. Filho, Deus sempre quer o nosso bem. Às vezes a cura vem aqui, às vezes lá no céu. Mas enquanto tivermos fôlego, vamos lutar. Ela respondeu, enxugando suas lágrimas. Foi então que o presbítero José teve uma visão em sonho. Irmão, Deus me mostrou que este jovem será curado na próxima reunião de oração. Não por médicos, não por remédios, mas pela fé. Ele revelou à família com os olhos brilhando de convicção. Isso renovou a esperança de Lucas. Ele decidiu, não faria a cirurgia. Confiaria apenas em Deus. O dia do milagre, a reunião que mudou tudo. Chegou a quinta-feira, dia da reunião de oração na CCB. A congregação de Itapetininga estava lotada, e a notícia do jovem com câncer havia se espalhado. Muitos vieram especialmente para interceder por ele. Lucas entrou na sala de cultos com o coração acelerado. O braço doía menos do que nos dias anteriores, mas o tumor ainda estava lá, duro como pedra. O presbítero José, ao vê-lo, sorriu e disse: hoje é o dia, meu filho. Hoje você será livre. E guiou-o até a frente, onde os ancianos da igreja já estavam de joelhos, orando. A reunião começou com hinos de fé e adoração. Os irmãos cantavam com unção, e o Espírito Santo enchia aquele lugar. Cura, Senhor, os que estão doentes, sana as feridas do meu coração, a congregação entoava, enquanto Lucas sentia uma presença divina ao seu redor. Quando chegou o momento das orações especiais, o presbítero José chamou todos os presentes a imporem as mãos sobre Lucas. Irmãos, unam-se em fé. Hoje não sai daqui nenhum incrédulo. Vamos clamar até que Deus responda. Ele exortou, e a sala explodiu em orações. Lucas fechou os olhos e sentiu mãos sobre sua cabeça, seus ombros, seu braço doente. Algumas pessoas choravam, outras falavam em línguas, e o ar estava carregado de uma energia sobrenatural. De repente, uma dor aguda atravessou seu braço, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele. Lucas gritou não de dor, mas de surpresa e alívio. Glória a Deus! Ele está operando! Alguém exclamou. Quando Lucas abriu os olhos, o tumor havia sumido. Sim, sumido. Onde antes havia uma massa dura e dolorida, agora só restava pele lisa e saudável. Ele movimentou o braço, nenhuma dor. Flexionou o cotovelo, perfeito. Apertou a mão, força total. Eu tô curado. Ele gritou e a congregação irrompeu em louvor. Homens choravam, mulheres dançavam de alegria e o presbítero José, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos e proclamou: isto é obra do Senhor. Hoje, os médicos vão ficar sem explicação, mas nós sabemos que foi Deus. E a sala explodiu em aleluia. A confirmação médica. Isso não tem explicação científica. No dia seguinte, Lucas e sua família voltaram ao hospital, desta vez não com medo, mas com testemunho de vitória. O doutor Carlos Henrique, ao vê-lo, franziu a testa. Lucas, você desistiu da cirurgia? O tumor. Ele começou, mas parou quando Lucas levantou o braço, girando-o sem qualquer sinal de dor. Doutor, o tumor sumiu. Lucas disse, sorrindo. O médico ficou pálido. Isso não é possível. Ele murmurou, pedindo exames urgentes. Os novos raios-x e ressonâncias confirmaram. Não havia mais nenhum vestígio do condrossarcoma. Os médicos ficaram atonitos. Isso não tem explicação científica. Tumores desse tipo não desaparecem sozinhos, e certamente não em 48 horas. Admitiu o oncologista sem jeito. Dona Maria, com a Bíblia na mão, sorriu e disse: doutor, a explicação está aqui. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E o médico, sem palavras, apenas assentiu, impressionado. O impacto do milagre. Uma cidade que virou os olhos para Deus. A notícia da cura de Lucas se espalhou como fogo. Jornais locais publicaram matérias, rádios transmitiram o testemunho, e até médicos de outros estados entraram em contato, perplexos. Na congregação cristã, o número de visitantes aumentou. Pessoas que nunca haviam pisado em uma igreja começaram a aparecer,
buscando a mesma fé que curou Lucas. Se Deus curou um câncer assim, Ele pode curar minha depressão, meu vício, minha família destruída. Diziam muitos, enquanto aceitavam a Jesus como Salvador. Lucas, por sua vez, se tornou um pregador. Todas as quintas-feiras ele testemunhava na reunião de oração, contando como Deus o livrou da morte. Eu já estive no vale da sombra da morte, mas Deus me tirou de lá. Se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Ele declarava, e vidas eram transformadas. Um dia, um jovem viciado em drogas se aproximou dele após o culto, com lágrimas nos olhos. Eu ouvi seu testemunho. Eu também quero ser livre. Me ajude a achar Jesus. E Lucas, com o coração cheio de gratidão, o levou aos pés da cruz. A vida após o milagre. Um chamado para servir. Hoje, 5 anos depois, Lucas não é mais um mecânico. Ele se tornou um obreiro na congregação cristã, viaja por várias cidades levando a mensagem de fé e cura, e já viu dezenas de milagres através de suas orações. Sua mãe, Dona Maria, continua firme na fé, agora como uma intercessora reconhecida na igreja, sempre pronta a orar por quem está doente. Deus não nos deu esse testemunho para guardarmos só para nós. Ele quer que o mundo saiba que ele é real. Ela sempre diz. Quanto ao Dr. Carlos Henrique, ele nunca mais foi o mesmo. Embora não tenha se convertido, ele passou a respeitar a fé de seus pacientes e, em alguns casos, até recomenda a oração como complemento ao tratamento. Eu vi algo que a medicina não pode explicar. Se isso não é Deus, então o que é? Ele confessou certa vez a um colega. A mensagem final: Deus ainda faz milagres. Este testemunho não é apenas uma história. É um grito de esperança para quem está passando por doenças, lutas e desesperos. Se Deus curou um condrossarcoma em estágio avançado em questão de minutos, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Lucas sempre encerra seus testemunhos. E a cada vez que alguém se aproxima dele após um culto, com lágrimas nos olhos, dizendo: eu também preciso de um milagre. Lucas sorri, coloca a mão no ombro da pessoa e diz: então vamos orar, porque o mesmo Deus que me curou está aqui agora pronto para te curar também. E assim, a fé continua vitoriosa. Glória a Deus. Aleluia. Este testemunho é baseado em relatos reais de curas divinas na congregação cristã no Brasil. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Testemunho CCB. Jovem curou condrossarcoma em reunião, congregação cristã no Brasil. Continuação, uma história de fé, dor e milagre que abala corações e fortalece a crença no poder de Deus. O dia que mudou tudo, a reunião que virou um marco. A noite de 12 de março de 2022 ficaria gravada não apenas na memória de Lucas, mas em toda a congregação local da CCB em São Paulo. O ar estava carregado de uma expectativa diferente. Não era uma reunião comum. Desde cedo, os irmãos sentiram que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Lucas chegou mais cedo aquele dia, apoiado por seu pai, o irmão José, e por sua mãe, a irmã Maria. Seu rosto, antes marcado pela dor constante, agora refletia uma mistura de cansaço e uma estranha paz. Ele havia tomado uma decisão. Aquela seria a noite em que entregaria tudo nas mãos de Deus. Não mais remédios, não mais cirurgias, não mais prognósticos médicos. Apenas fé. Filho, você tem certeza que quer fazer isso? Perguntou seu pai, com a voz embargada, enquanto o ajudava a sentar no banco da frente, próximo ao púlpito. Pai, eu não aguento mais. Ou Deus me cura hoje, ou eu vou para casa com ele. Não tem mais meio termo. Respondeu Lucas com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Sua mãe, ao ouvir aquilo, não conseguiu segurar as lágrimas. Ela se ajoelhou ali mesmo, no corredor lateral da igreja, e começou a clamar: Senhor, não deixes meu filho. Tu disseste que os que confiam em ti não serão confundidos. Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Os irmãos que passavam por perto paravam, impressionados. Alguns se uniam em oração, outros apenas observavam, com os olhos cheios d'água. A notícia de que Lucas havia decidido parar com a quimioterapia e confiar somente em Deus já havia se espalhado. Muitos o julgavam imprudente. Outros, porém, viam naquela atitude uma fé tão pura que chegava a ser assustadora. O culto começa, um silêncio que falava. Quando o irmão Paulo, o ministro local, subiu ao púlpito, o templo estava lotado. Não era um domingo comum. Havia uma tensão no ar, como se todos soubessem que aquela noite seria diferente. Irmãos, hoje não é um culto qualquer. Hoje é uma noite de decisão. Deus está aqui, e Ele vai se manifestar, declarou o irmão Paulo com uma autoridade espiritual que fez até os mais céticos prestarem atenção. Lucas, sentado na primeira fileira, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa.
Sua dor nas costas, que antes era insuportável, parecia ter diminuído um pouco. Não era alívio médico, era algo mais profundo, como se uma mão invisível estivesse segurando seu corpo, impedindo que o tumor o consumisse por completo. De repente, enquanto o coro entoava o hino Jesus, tua graça me basta, Lucas sentiu algo estranho. Uma onda de calor percorreu seu corpo, começando dos pés e subindo até a cabeça. Seu coração acelerou. Será que era a febre voltando? Não. Era diferente. Era como se algo estivesse saindo dele. Irmãos, vamos orar por Lucas. O irmão Paulo interrompeu a música apontando para o jovem. Em segundos, dezenas de mãos se estenderam em sua direção. Alguns irmãos mais idosos, como o irmão Antônio, de 87 anos, que já havia visto muitos milagres em sua vida, se aproximaram e impuseram as mãos sobre sua cabeça. Em nome de Jesus, saia a doença. Este corpo é templo do Espírito Santo. Clamou o irmão Antônio, com uma voz trêmula, mas cheia de fé. Lucas sentiu então algo se romper dentro dele. Não foi uma dor física, foi como se uma corrente invisível se partisse. Ele gritou, não de agonia, mas de alívio. Glória a Deus! Exclamou, levantando-se sozinho, sem a ajuda de ninguém. Sua mãe, que estava ajoelhada ao lado, olhou para ele com os olhos arregalados. Lucas, você está... Ela não conseguiu terminar a frase, porque pela primeira vez em meses, seu filho estava de pé. Sem moletas. Sem gemidos de dor. O milagre se manifesta, o tumor sumiu. O que aconteceu nos minutos seguintes foi caótico no melhor sentido possível. Lucas começou a pular, a girar, a flexionar o corpo de maneiras que horas antes seriam impossíveis. Ele tocava suas costas, onde antes sentia a massa dura do tumor, e não havia mais nada. Onde está? Onde está a doença? Ele gritava entre lágrimas e risos. O irmão Paulo, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em ação de graças. O templo inteiro explodiu em louvor. Alguns irmãos choravam, outros dançavam, outros simplesmente ficavam de joelhos, sem palavras. Irmãos, isto é obra de Deus. Não é medicina, não é sorte, é o poder do Senhor Jesus, declarou o ministro com a voz quebrada. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Uma irmã, a enfermeira Marta, que trabalhava no mesmo hospital onde Lucas fazia tratamento, se aproximou dele e pediu permissão para examinar suas costas. Com as mãos trêmulas, ela palpou a região onde o tumor de 12 centímetros estava localizado. Não tem nada aqui. Absolutamente nada. Ela murmurou, incrédula. Isso é impossível. Lucas, então, tirou a camisa na frente de todos. Sua pele, antes marcada por cicatrizes de biópsias e inchaços, estava lisa. Não havia sinal de tumor, não havia vermelhidão, não havia dor. Glória a Deus! O grito ecoou pelo templo, tão forte que parecia abalar as paredes. A reação dos médicos, isso não tem explicação científica. Na manhã seguinte, Lucas e sua família foram direto ao hospital. O oncologista que o acompanhava, Dr. Renato, era um homem cético, que já havia visto muitos milagres se revelarem como placebo ou erro de diagnóstico. Mas quando viu Lucas entrar em seu consultório andando normalmente, seu rosto empalideceu. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando para os exames na tela do computador e depois para Lucas, que sorria. Doutor, Deus me curou ontem à noite, respondeu Lucas, sem rodeios. O médico pediu uma ressonância imediata. O resultado? Nenhum vestígio de tumor, nem cicatriz interna, nem células cancerígenas, nada. Isso não tem explicação. Condrossarcomas não desaparecem assim. Eles não regressam sozinhos, não se dissolvem em horas. O Dr. Renato balbuciou, visivelmente abalado. Ele chamou outros 2 especialistas para analisarem os exames. Todos chegaram à mesma conclusão. Aquilo era medicamente impossível. Eu sou médico, eu acredito na ciência. Mas isso, o Dr. Renato olhou para Lucas com uma mistura de espanto e respeito. Se isso não é Deus, então eu não sei o que é. Ele pediu então para falar com os pais de Lucas em particular. Eu não posso, como profissional, recomendar que vocês parem de buscar tratamento médico. Mas ele fez uma pausa. Se Deus fez isso, então ele é maior do que qualquer protocolo que eu conheça. Antes de saírem, o médico fez algo que surpreendeu a todos. Ele apertou a mão de Lucas e disse: Parabéns! Você venceu. O impacto na congregação, a fé que move montanhas. A notícia da cura de Lucas se espalhou como fogo. Em questão de dias, irmãos de outras congregações começaram a visitar a CCB de São Paulo só para ver com seus próprios olhos o jovem que havia sido curado de um câncer terminal. Irmão, é verdade que você estava em estágio 4? Perguntava um jovem de 19 anos, com os olhos cheios de lágrimas após um culto.
Sim, irmão. Os médicos me deram 3 meses de vida. Respondia Lucas, colocando a mão no ombro do rapaz. Mas Deus tinha outros planos. Muitos começaram a trazer doentes para as reuniões. Uma irmã, Dona Ana, que sofria de artrite severa há 20 anos, se aproximou de Lucas após um culto e pediu: Meu filho, ora por mim. Se Deus te curou, Ele pode me curar também. Lucas, sem hesitar, ajoelhou-se ao lado dela e começou a orar. Em poucos minutos, Dona Ana levantou-se e começou a mover os dedos, que antes estavam deformados pela doença. Eu estou sentindo os meus dedos de novo. Ela gritou emocionada. O irmão Paulo, ao ver aquilo, declarou: Irmãos, isto é avivamento. Deus está derramando seu espírito sobre nós. A vida após o milagre, agora eu vivo para ele. Lucas não voltou a ser o mesmo depois daquele dia. Não apenas porque estava curado, mas porque sua vida ganhou um propósito novo: testemunhar do poder de Deus. Ele começou a visitar hospitais, levando esperança a pacientes terminais. Em uma dessas visitas conheceu um menino de 10 anos, Vitor, que lutava contra uma leucemia agressiva. Tio, você acha que Deus pode me curar também? Perguntou Vitor, com os olhos brilhando apesar da fraqueza. Lucas se ajoelhou ao lado da cama do menino, pegou sua mãozinha e disse: Vitor, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, Ele pode te curar também. Mas você precisa crer. E então, eles oraram juntos. Uma semana depois, os médicos de Vitor não encontraram mais células cancerígenas em seu sangue. Isso não é coincidência. Isso é Deus. Declarou a mãe de Vitor, chorando. Lucas também passou a participar ativamente dos cultos de oração da CCB, onde muitos o procuravam em busca de um milagre. Ele nunca prometia cura, apenas apontava para Jesus. Não sou eu que curou, é Deus. Se você crer, Ele fará por você o que fez por mim. Os desafios da fé, nem todos creem. Nem todos, porém, receberam o testemunho de Lucas com fé. Alguns irmãos, embora felizes pela cura, questionavam: por que Deus cura uns e não outros? Lucas respondia com humildade: eu não sei por que Deus escolheu me curar, mas sei que Ele tem um propósito em tudo. Talvez minha cura seja para fortalecer a fé de alguém que está prestes a desistir. Houve também aqueles que o acusaram de teatralidade, dizendo que sua cura era um golpe de marketing da igreja. Mas Lucas nunca se abalou. Se eles não creem, eu oro por eles. Porque um dia, eles vão precisar de um milagre também. Até mesmo dentro de sua família, houve quem duvidasse. Seu tio, um homem afastado da igreja, disse certa vez: Lucas, você teve sorte. Não foi Deus não. Lucas apenas sorriu e respondeu: tio, se fosse sorte, os médicos teriam uma explicação. Mas eles não têm. O encontro com o ex-descendente, Deus usa até os céticos. Um dos momentos mais marcantes após sua cura foi quando Lucas conheceu o Dr. Carlos, um ex-médico que havia se tornado ateu após perder a filha para um câncer. Eu não acredito em Deus. Se ele existisse, não teria deixado minha filha morrer, disse o Dr. Carlos com amargura após ouvir o testemunho de Lucas. Lucas não discutiu. Apenas pediu: doutor, me deixe orar por você. Relutante, o médico permitiu. Lucas orou não pela cura de uma doença física, mas pela cura da alma daquele homem. Meses depois, o Dr. Carlos voltou à igreja. Desta vez com lágrimas nos olhos. Eu sonhei com minha filha ontem. Ela me disse: pai, Deus está te esperando. Aquele foi o início de sua reconciliação com a fé. A mensagem que não pode ser silenciada: Deus ainda opera milagres. Hoje, Lucas viaja por diversas congregações da CCB pelo Brasil, compartilhando seu testemunho. Ele não é um pregador famoso, não tem um ministério próprio, é apenas um jovem que virou um sinal vivo do poder de Deus. Em cada lugar que vai, ele repete: se Deus pode curar um condrossarcoma em estágio 4 em questão de minutos, imagine o que Ele pode fazer na sua vida. Talvez sua cura não venha da maneira que você espera, mas Ele sempre tem uma resposta. E quando alguém se aproxima dele com lágrimas nos olhos, dizendo: eu também preciso de um milagre, Lucas sorri, coloca a mão no ombro da pessoa e responde: então vamos orar, porque o mesmo Deus que me tirou da morte está aqui, agora, pronto para agir em sua vida. E assim, a fé continua vitoriosa. Glória a Deus! Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:08. Este testemunho é baseado em relatos reais de curas divinas na congregação cristã no Brasil. Que a fé em Deus que move montanhas também mova o seu coração.